Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho sobre os caracteres de um homem de bem. Você já se perguntou? Já se fez a pergunta, eu sou um homem de bem? Estamos vivendo num mundo conturbado, cheio de turbulências, cheio de violência, corrupção. Estamos discutindo uma série de questões no mundo e queremos que as pessoas que dirigem sejam corretas, honestas, mas nós estamos nessa qualificação de homens de bem? Para entendermos isso, nós falamos nos 3 últimos programas no nosso quadro, nós falamos da importância do conhecimento, porque a compreensão mais profunda da vida é que define o que é ser um homem de bem. O conhecimento é a primeira etapa, mas o exercício deste conhecimento, é a prática, é a ação, é que vai nos levar aos resultados esperados. Então, tem uma passagem de Jesus que nos diz: se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o conhecimento é o primeiro passo, mas o fazer, o resultado deste conhecimento é que nos leva e que nos fala de quem somos. Então, se nos questionarmos um pouquinho, devemos nos questionar: somos homens de bem? Ou individualmente, cada um se perguntar a si mesmo: eu sou um homem de bem? E procurar responder essa pergunta. Para isso, nós vamos trazer uma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. No capítulo 17, esse capítulo é intitulado Sede Perfeitos. Kardec vai tratar desta questão em um determinado subtítulo desse capítulo, um determinado item desse capítulo, ele vai tratar os caracteres de um homem de bem. Este capítulo, estes caracteres, trazem um roteiro. Não é uns 10 itens, os 20 itens, é um roteiro para as primeiras reflexões a respeito de nós mesmos, para caminharmos na direção de sermos homens de bem. Traz um roteiro de uma profundidade, e ele detalha estes roteiros para auxiliar a nossa tarefa. Diz este capítulo, este item, o verdadeiro homem de bem, 2 pontos, pratica a lei de justiça, amor e caridade. Aqui englobou a finalidade maior de sermos homens de bem. O resultado maior de sermos homens de bem. Porque o resultado maior é praticarmos a justiça, o amor e a caridade. Este é o conjunto mais amplo das qualidades e dos atributos de um homem de bem. Então, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, pratica a lei de justiça, amor e caridade. Mas também propõe que ele faça uma interrogação para a sua consciência. Porque a nossa consciência, já tratamos disso, e Allan Kardec trata dessa questão. Ele pergunta, na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Portanto, o nosso tribunal é o da consciência. Não é Deus que pune ou castiga, é a nossa própria consciência que vai fazer, em algum momento, e fará o juízo das nossas ações. Então, podemos fazer isso periodicamente, constantemente, interrogar a nossa consciência. Violamos a lei de Deus? Violamos a lei do amor, da caridade, da justiça? Já cometemos algum mal em relação a alguém, ao nosso próximo, de uma maneira geral, até em relação a nós mesmos? Já fizemos alguma ação equivocada? Se fizemos, temos que agir para reparar, temos que agir e fazermos melhores escolhas para não praticarmos mais o mal? O verdadeiro homem de bem também interroga a sua consciência se não perdeu uma oportunidade de ser útil. Porque se o objetivo maior que Jesus nos coloca é amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, como amamos a nós mesmos, nós temos que amar o nosso próximo. Então não podemos perder a oportunidade de sermos úteis, de agirmos de forma justa, caridosa para com o nosso próximo. Amorável, portanto, interrogar a nossa consciência se
não perdemos a oportunidade de praticar o bem, de sermos úteis. Também interrogarmos a nossa consciência se ninguém tem queixa sobre nós. Porque se alguém tem alguma reclamação a nosso respeito, o que nós fizemos? O que nós podemos fazer para mudar este quadro? O que nós podemos fazer, analisar as nossas ações e que prejuízos causamos e, a partir daí, o que podemos fazer para reparar os prejuízos causados? Então, fazermos uma interrogação permanente da nossa consciência. E aí tem um auxílio muito grande em O Livro dos Espíritos. Em resposta à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec formula aos imortais qual o meio prático tem o homem para melhorar-se nesta vida, estou interpretando, e os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec refaz a pergunta, dizendo que, como fazer então para me conhecer? E Santo Agostinho, em espírito, através da mediunidade, responde e convidando que façamos um balanço diário dos nossos atos antes de dormir, para que a gente vá se analisando. Portanto, vá fazendo um exame de consciência diariamente, nos pequenos atos, cumprindo a proposta de Jesus. Quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. Mas também é característica do homem de bem, para que ele caminhe na direção de Deus, ter fé em Deus. É preciso que ele abasteça-se da energia da fé, e essa energia abastecemos encontrando e aprofundando o entendimento sobre o Criador. Portanto, precisamos da fé como energia a nos conduzir na direção do Criador. O verdadeiro homem de bem também tem fé no futuro. Ele tem consciência, ele aprofunda o entendimento sobre si mesmo e caminha na direção da convicção de que é espírito imortal. E como espírito imortal, ele sabe que tem um futuro. Portanto, ele caminha na direção desse futuro e para isso precisa da fé em Deus e no seu futuro. Mas também precisa ser resignado diante das vicissitudes da vida, compreender que as vicissitudes, as dificuldades, as aflições representam oportunidade de aprendizado. Então, diante da dor, da aflição, buscar tirar as lições necessárias e resignar-se diante das experiências que tem que vivenciar para chegar um dia ao seu futuro. Portanto, é preciso ser resignado. O verdadeiro homem de bem, diz os Espíritos neste capítulo citado, que faz o bem pelo bem. Jesus nos chama a atenção que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, porque o bem feito pelo bem, a caridade pela caridade, e não uma caridade, uma ação com segundas intenções. Talvez este seja um primeiro passo, mas precisamos mudar este quadro e fazermos o bem pelo bem. Busca, antes de tudo, o reino dos céus, ou seja, estabelece necessidades verdadeiras, permanentes em suas vidas. É bom, benevolente e caridoso. Este capítulo citado, 17º, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, aprofunda um pouco mais esta questão. Nós pegamos alguns itens para dar uma panorâmica. Você já se perguntou? Eu sou um homem de bem? Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.